Começa falando de outro youtuber já, foda-se. Salve, bem-vindo a mais um vídeo do The Sports Fact. Rapaziada, antes de começar a falar aí da história da Duda Rodrigues, eu vou falar pra vocês que eu tô rouco por causa da mudança climática, né? Muito rápido, tô meio resfriado. E também porque sábado eu fui no jogo do Corinthians lá na Arena, passei 90 minutos gritando, então a voz foi embora. Mas é isso, então bora pro vídeo. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Então, rapaziada, pra começar a falar da história da Duda Rodrigues, pra quem não sabe, o nome dela é Maria Eduarda Rodrigues Silva, nasceu em São Paulo, Zona Leste. Inclusive, ela é daqui de perto de onde eu moro hoje. Ela nasceu no dia 4/7/2005, ela tem 16 anos. Iniciou sua trajetória no futsal, né? Pela equipe do Prata da Casa. E no campo ela começou na equipe do AD Centro Olímpico no ano de 2016 e 2017. Em 2017 a gente já vai agora começar a falar do que ela ganhou, dos títulos dela. Em 2017, mano, teve sua primeira convocação, entre aspas, para a seleção brasileira, onde ela e as meninas e o time sub-12 do Centro Olímpico foi chamado para disputar a Copa das Nações, tá? Eu tô olhando pra lá porque eu tô lendo o roteiro. Então, o roteiro tá ali, por isso que eu tô olhando muito pra lá. Mas continuando aqui, ela e a equipe sub-12 do Centro Olímpico Feminino foram chamadas para disputar a Copa da Nação, a Copa das Nações, onde elas representaram a seleção brasileira e saíram de lá campeãs. Elas empataram no tempo regulamentar, no tempo normal, em 2-2. E já nos pênaltis, elas ganharam de 3-2, né? Contra a equipe do Canadá. Nesse ano também, a Duda Rodrigues foi considerada a melhor do mundo. Com 12 anos, ela foi considerada a melhor do mundo. Já em 2018, a equipe do Centro Olímpico foi campeã paulista, sub-14, tá? Mesmo com as meninas tendo 12, 13 anos, foram disputar o sub-14. E elas ganharam de 2-0 da Ferroviária. Foram campeãs, né? Ganhando de 2-0 da Ferroviária. Ainda em 2018, elas voltaram e foram disputar o Brasileiro Feminino, né? Sub-14 também. E chegaram a enfrentar o Fluminense na final. Não achei o resultado desse jogo, mas é isso. E em 2018 também, continuando em 2018, no ano de 2018, a Duda voltou a ser convocada pela seleção. Aí acabou o ano de 2018, ganharam tudo basicamente. Duda foi para a seleção. Em 2019, a Duda e a equipe do Centro Olímpico, como foram campeãs do Paulista, alguma coisa assim, foram disputar a Libertadores Feminina da Juventude no Paraguai, onde elas conquistaram o título, né? Elas ganharam das meninas da equipe Liga Antioquena da Colômbia por 3-1 e trouxeram esse título para o Brasil. Ainda em 2019, Duda foi uma das convocadas pela equipe do Centro Olímpico, eu acho. Se eu não me engano, foi do Centro Olímpico. Ainda em 2019, pela equipe do Centro Olímpico, a Duda foi uma das meninas convocadas para disputar a Nike Premier Cup, onde elas não conseguiram o título nessa primeira edição da Nike Premier Cup feminina, que a Duda teve a honra de ser uma das que abriram esse grande campeonato que a Nike faz para as meninas. Só que elas não conseguiram o título porque a competição era sub-17, é uma competição sub-17 para quem não sabe, a Nike Premier Cup. E o Centro Olímpico tinha quase todo o seu elenco formado por meninas de 2005, que tinha entre 14 13 anos, 15, entendeu? E aí elas não conseguiram ser campeãs também pela faixa etária e pela estatura das outras meninas, mas tiveram um bom desempenho nesse campeonato. Logo depois de participar da Copa Nike, elas voltaram a disputar o Paulista Feminino Sub-15 de 2019. O Centro Olímpico saiu campeão, as meninas do Centro Olímpico foram campeãs. A Duda foi um dos destaques da competição e do elenco do Centro Olímpico, ajudando no título.
Elas ganharam contra as meninas do Tiger, não sei pronunciar direito o nome do time. Continuando no ano de 2019, as meninas do Centro Olímpico, o time do Centro Olímpico foi disputar a Disney Cup e elas saíram campeãs. O ano de 2019 para a Duda e para as meninas do Centro Olímpico foi muito longo, porque além da Disney Cup, elas voltaram para o Brasil e foram disputar o Paulista Sub-17. A Duda, nesse Paulista Sub-17 de 2019, ela fez 11 partidas e marcou 10 gols, ficou na vice-artilharia do campeonato. E mesmo com o Centro Olímpico não conseguindo chegar nas fases finais do campeonato, ela ficou como vice-artilheira, perdendo, acho, se eu não me engano, foi só para uma menina do Corinthians, que me fugiu o nome agora. Em 2019, a Duda teve a sua primeira convocação para a seleção oficial. Todas as outras duas convocações dela foi o Centro Olímpico, que foi disputar algum campeonato e representar a seleção brasileira. Mas a primeira oficial mesmo veio em 2017. Ela foi convocada para disputar amistosos sub-17. As meninas do Centro Olímpico encerraram o ano de 2019 ganhando a Taça Paulista. A Duda ficou de fora dos últimos jogos da Taça Paulista porque ela teve uma lesão grave na perna. Teve que ficar de fora. Essa mesma lesão dela na perna que aconteceu no finalzinho de 2019, né? Que a Taça Paulista ocorreu no final de 2019. Essa mesma lesão dela tirou ela do início da Libertadores. Da Libertadores de 2020, porque ela estava lesionada, não pôde participar. Mesmo sem a Duda, as meninas do Centro Olímpico foram lá e conquistaram o bicampeonato da Libertadores. No ano de 2020 ainda, né? O Campeonato Paulista Sub-17 para a equipe do Centro Olímpico não durou quase nada, porque elas foram eliminadas na 5ª rodada do campeonato. A Duda, nesse campeonato também, se destacou bastante, como todos os outros, como a gente pode ver, porque é uma menina de 16 anos, que com 12 já era considerada a melhor do mundo. Ela se destacou bastante nesse Paulista Sub-17 de 2020, onde ela jogou 5 partidas, marcou 3 gols e foi convocada de novo para a seleção. Vou falar bastante de seleção aqui, porque a Duda vem sendo convocada para a seleção frequentemente, desde 2016, 2017, ela vem sendo convocada para a seleção, assim... Não, desculpa, desde 2019 ela vem sendo convocada para a seleção direto. No final de 2020, onde ela foi anunciada pelo São Paulo, foi bem no finalzinho, depois de 4 anos jogando pelo Centro Olímpico, ela foi contratada pelo São Paulo. Ela foi contratada para jogar o Brasileiro Sub-16 daquele ano, do ano de 2020, 2021, onde a equipe do São Paulo acabou sua participação em 3º lugar. Elas foram eliminadas na semifinal pela equipe do Minas Brasília. O campeão do ano 2020, como acho que eu já comentei aqui, foi o Inter, o Internacional de Porto Alegre. Eu vou fazer um vídeo para falar de algumas meninas do Internacional, porque a base do Inter também é muito forte, é uma das mais fortes do Brasil. E no ano de 2020, quem saiu campeã do brasileiro foi o Inter. Nesse brasileiro, a Duda Rodrigues atuou em 5 partidas e fez 3 gols. E no ano de 2021, ocorreu o Brasileiro Feminino Sub-18 de 2020, porque teve aquela parada por causa da pandemia e tudo. Aí a Duda foi disputar o Brasileiro Feminino Sub-18 de 2020 pelo São Paulo. Desculpa. Ela atuou em 11 partidas nesse brasileiro. Atuou em 11 partidas, fez 3 gols e deu uma assistência. O São Paulo novamente foi eliminado nas semifinais, só que dessa vez pelo Inter. O jogo acabou nos pênaltis. O Inter ganhou por 5-4 e avançou para a final. Se eu não me engano, o Inter foi campeão também de 2018. Fugiu agora da memória. E mesmo com a eliminação, mesmo com a eliminação desse campeonato, a Duda Rodrigues voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 e fez boas partidas para se manter também, sempre sendo um nome importante ali na seleção. No mesmo ano que disputou o Brasileiro Feminino Sub-18 e foi eliminado pelo Inter na semifinal, o São Paulo foi eliminado pelo Brasileiro Sub-16 pelo Inter também na semifinal.
Já no Brasileiro Sub-18 de 2021, a equipe do São Paulo foi campeã após ganhar do Corinthians naquela goleada que eu falei lá que rolou e tudo. Nesse campeonato, a Duda jogou 12 jogos, jogou todos os jogos do São Paulo e marcou 3 gols. Também a gente entende essa oscilação dela de fazer, tipo, em um campeonato disputa 5 partidas, faz 5 gols, outro disputa 12, faz 3, porque é muito nova e pela posição dela também. Um desses 3 gols que a Duda fez, foi marcada na primeira final contra o Corinthians, que foi um dos gols que levou o São Paulo o título do Brasileiro. Já em 2022, a Duda foi convocada para a seleção para disputar o Sul-Americano Sub-17, onde ela e as outras meninas da seleção brasileira conquistaram o título do Sul-Americano. Não sei se vocês viram. Para quem acompanha o futebol feminino, acho que assistiu, e foi um título gigantesco para nossa seleção e para nossas meninas que já vêm lutando e se destacando bastante nesse esporte tão difícil de base, nesse esporte que não tem tanto reconhecimento, está tendo mais reconhecimento agora, e por causa delas e por causa das outras mais velhas também. Mas continuando aqui, a Duda no Sul-Americano disputou os 7 jogos da seleção e marcou 5 gols, também se destacando novamente pela seleção brasileira e futebol, mostrando todo o seu talento. Voltando já pelo São Paulo ainda em 2022, ela disputou o Brasileiro Sub-17, onde a equipe do São Paulo foi eliminada na semifinal, de novo pela equipe do Internacional, que se sagrou campeão desse ano. A Duda jogou 5 jogos e não marcou nenhum gol nesse campeonato. Triste, mas a gente também entende, né? E eu acho incrível como a base do Internacional vem se destacando e quase não é reconhecida, vamos dizer assim. Em 3 campeonatos, o São Paulo foi eliminado pela base do Inter, e hoje o São Paulo é uma das melhores bases do Brasil. Depois, a Duda foi disputar o Brasileiro Feminino Sub-20 junto com a equipe do São Paulo, onde elas ganharam e vão enfrentar o Internacional no Brasileiro Feminino Sub-20 de 2022. Vão enfrentar o Internacional agora. Os jogos ainda não aconteceram. Vão acontecer os jogos da final em julho, nos dias 2 e 9. Recomendo que todos assistam, mesmo que você não torça nem pro Inter nem pro São Paulo. É um campeonato muito longo, muito bom, e que merece muito mais reconhecimento, porque desde o começo esse campeonato não tem transmissão. Esse campeonato foi em Santana de Parnaíba. Quase a maioria dos torcedores dos times, das famílias, não conseguiram ir acompanhar as meninas, e mesmo assim as meninas lutaram pelo sonho e jogaram bastante. As finais vão acontecer dia 2 e dia 9, são 2 jogos da final, né? E o São Paulo chegou até a final depois de virar um jogo contra o Flamengo. O Flamengo ganhou de 3-1 o primeiro jogo. O São Paulo veio na semifinal, né? Ganhou de 3-1. O São Paulo veio e empatou, fez 2-0. E contando com o agregado, ficou 3-3. Foi para os pênaltis. O São Paulo conseguiu bater o Flamengo. No Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2022, a Duda disputou 10 partidas e fez 5 gols. E agora também, para destacar, que ela merece esse destaque, ela fechou seu primeiro contrato profissional com São Paulo no dia 13 de junho desse ano. Seu primeiro contrato profissional. Ela, como merecedora de todo o sucesso, de toda a garra que ela tem e de tudo que ela já fez no futebol, a gente pode ver, né, que a história dela não é pequena, não é uma história fácil também, porque não foi fácil para ela no começo, assim como não é fácil para as outras meninas. A jovem de 16 anos do São Paulo estreou, fez seu primeiro jogo contra a equipe do Palmeiras, que a gente sabe que a gente sabe que é uma das melhores equipes femininas do cenário brasileiro. A jovem de 16 anos fez a sua estreia, onde a equipe do São Paulo bateu as palestrinas por 2-1. A Duda entrou no lugar da Cacau, ex-Corinthians, inclusive muitas saudades.
que fez os 2 gols da vitória. A Cacau, né, fez os 2 gols. Depois o técnico do São Paulo preferiu tirar a Cacau para descansar. E depois a Duda fez a sua estreia. Não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu. Até se destacou, jogou bem, mas não conseguiu fazer muita coisa porque entrou no final do jogo. A gente sabe que também não é fácil jogar contra as meninas do Palmeiras com 16 anos. No jogo da Ferroviária, contra a Ferroviária, né, a última rodada do São Paulo, na primeira fase do Brasileiro feminino, foi contra a Ferroviária. A Duda foi relacionada, mas não entrou no jogo. E também, já em 2020, ainda em 2022, depois desses jogos, depois dessa parada do campeonato para a data FIFA, que agora quem acompanha o futebol feminino sabe, o brasileiro feminino profissional tá parado para a data FIFA, porque tem Copa do Mundo Sub-20, Sub-17, tem a Copa América também profissional. Então tá parado para a data FIFA. Nessa data FIFA, a Duda foi convocada para a seleção Sub-20 para as preparatórias, né, da Copa do Mundo. Também queria deixar aqui o nosso total apoio para Ellen, atleta do Corinthians. Sei que não tem muito a ver com o vídeo, mas eu queria deixar esse apoio para Ellen, porque a Ellen também era uma das atletas que foi convocada para esses jogos preparatórios da Copa do Mundo Sub-20 e acabou se lesionando. Então, a gente do canal The Sports Fact vem aqui deixar total solidariedade para Ellen. Uma ótima recuperação para ela. A gente já sabe que ela já fez a cirurgia e está se recuperando. Mas a gente deixa aqui todo o nosso apoio e que todo o esforço dela seja recompensado e que vão ter outras chances para ela. E para Duda, a gente só tem que deixar os parabéns por toda a história, toda a trajetória dessa menina que com apenas 16 anos já foi considerada a melhor do mundo, vem se mantendo na seleção brasileira desde 2019, vem sendo convocada frequentemente, fez a sua estreia, fechou o seu primeiro contrato profissional com o São Paulo, fez sua estreia num grande jogo contra o Palmeiras. Então, a Duda hoje é um dos espelhos para todas as outras meninas e para ninguém desistir, porque você pode. A Duda, que veio de um lugar pobre, né, vamos dizer assim, porque veio da Zona Leste de São Paulo. Quem é de São Paulo sabe que a Zona Leste não é um lugar fácil para os jovens, não é um lugar fácil para as mulheres, para as crianças, né? Então, a gente fica feliz demais quando a gente vê uma pessoa que sai do mesmo lugar que a gente, vencendo na vida e brilhando tão jovem. Desculpa. Então aqui tá nosso apoio pra Ellen, tá o nosso apoio pra Duda, que essas meninas consigam voar aí pelo mundo e fazer que a carreira da Duda seja longa demais. Menção a rosa também, a Carol do São Paulo também, que também fechou contrato profissional com São Paulo no dia 13 de junho, mas já vinha jogando também. Já tinha feito uns 3, 4 jogos com o São Paulo profissional, mas fechou em definitivo mesmo seu contrato no mesmo dia que a Duda Rodrigues. Então o vídeo foi esse. Deixa o seu like se você gostou. Compartilha para seus amigos. Comenta aí um pouco mais do que vocês acharam do vídeo, de quem vocês querem que eu traga um pouco mais da carreira, da história. Me acompanha no Insta, que tá sempre lá. Coisa da base, coisa do futebol profissional masculino, do feminino. Então, futebol, eu tô postando sempre no meu perfil lá. Quem quiser, tá aí na descrição. Acompanha o meu editor também, tá aí na descrição. Acompanha ele na Twitch. E quem me acompanha no Insta, né, já sabia que a Duda tinha fechado esse contrato profissional, porque postei lá, depois vim fazer o vídeo aqui. Peço desculpas também pelas demoras para soltar vídeo. Não tá meio difícil por causa da voz, tá meio difícil por causa de tempo, né, que tem muita coisa, tá correndo muita coisa, então a gente tá fazendo muita coisa. Aí fica meio corrido por causa de tempo, mas o vídeo foi esse. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Fala aí um pouco. Já tem ideias de quem eu posso trazer? A próxima ideia, a próxima história, eu acho que eu vou trazer da Ellen
ou se não da Gabi Barbieri, desculpa, goleira da seleção brasileira sub-20 também e do Internacional. Então é isso, valeu, falou, tamo junto e fui.